Nós estamos numa campanha de oração, 40 dias aprendendo a viver para Jesus. E nessa campanha nós temos orado, colocado questões pessoais, mas temos estudado a palavra de Deus. E logo no começo nós aprendemos na primeira semana que Deus é o Senhor de todas as coisas. Na segunda semana nós aprendemos que nós precisamos colocar as nossas prioridades em ordem, porque Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Depois aprendemos que o nosso corpo também é templo do Espírito e por isso nós devemos cuidar do nosso corpo para que ele seja um templo adequado à presença do Espírito Santo. Depois aprendemos que precisamos nos relacionar com os outros, com as pessoas, e para poder viver o amor, para poder viver essa relação, a gente tem que aprender a ter a ótica, os olhos de Jesus e perceber os outros na perspectiva de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma matéria, na verdade, que às vezes tem se tornado polêmica. É que vamos falar sobre grana, sobre dinheiro. E a ideia é que se vivemos para Jesus, então como devemos lidar com os nossos bens materiais? O primeiro princípio que a gente aprendeu hoje pela manhã é que Deus é dono de todas as coisas e nós somos meros administradores. E a gente aprendeu que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele, tudo. O segundo princípio que a gente aprendeu foi que Deus é dono de tudo e Ele coloca tudo nas nossas mãos, mas Ele espera que nós reconheçamos que Ele é o dono. Não é porque está na nossa mão que nós somos os donos, o dono continua sendo Ele. E aí vimos Deuteronômio capítulo 8, onde o Senhor vai falar de uma maneira muito clara: olha, vocês estão aqui na terra do deserto e não tem nada, a única coisa que vocês têm é o maná que eu derramo do céu todo dia, vocês não plantam, não colhem, mas vão entrar na terra prometida, e na terra prometida vocês vão ter casas, vão ter fazendas, vão ter isso. Não se esqueçam que sou eu que estou dando tudo isso para vocês, e não fiquem orgulhosos e presunçosos, achando que vocês conseguiram isso pela inteligência de vocês, ou pela força de vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, porque sou eu que sustento vocês. Deuteronômio 8 vai falar a respeito disso. Depois aprendemos o terceiro princípio. Terceiro princípio é que na vida tem a ver com a prioridade. A gente já aprendeu, primeiro Deus, sempre buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus. E nas questões financeiras, primeiro Deus. Nas questões da terra, primeiro o fruto de uma árvore era dado para Deus, a primeira cria de um animal era dado para Deus, o primeiro pão que se assava era dado para Deus, o primeiro azeite que se exprimia era dado para Deus, porque primeiro Deus, sempre. Isso faz parte de todas as áreas da nossa vida, mas faz parte também da nossa vida financeira. E quando a gente vive primeiro Deus, a gente aprende a viver o temor do Senhor, a gente reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas. É tão forte isso, que todo primeiro filho homem que nascia em Israel, não pertencia à família, pertencia a Deus. E aí então a família dava uma oferta especial de remissão, para poder educar esse filho, na sua casa. E aí esse filho se tornava como que um sacerdote daquela casa, e quando o pai faltava, o filho primogênito assumia o comando da casa, sempre com o propósito de ser aquele sacerdote que leva a família na direção dos propósitos de Deus. O quarto princípio que a gente aprendeu hoje de manhã: não permita que nada, nem ninguém, seja tesouro maior que o Senhor no seu coração.
Então Jesus vai dizer, não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. E ele diz, toma cuidado com aquilo que você guarda aqui dentro, aquilo que você entesoura, né? E eu ainda dei o seguinte exemplo, você logo sabe o que é que está guardado no teu coração, basta você olhar a tua agenda, como você administra o teu tempo, o que você dá mais importância e valor, e aquilo onde você gasta o seu dinheiro, você vai descobrir quais são os tesouros da sua vida, não é? Porque a gente revela os verdadeiros tesouros da nossa vida em questões práticas do nosso dia a dia. O quinto princípio que a gente aprendeu foi o princípio do dízimo. Bom, se Deus é dono de tudo, não é? Se Deus, Ele deve estar em primeiro lugar, Ele então deixou, eu usei essa expressão, uma pedra no meio do caminho. Olha, isso aqui é para você parar na tua correria e entender essa realidade. E a doutrina do dízimo é muito simples. Se você acredita que Deus é dono de todas as coisas, que Ele é o primeiro, então você vai separar a 10ª parte de tudo quanto Deus te deu e vai devolver ao Senhor, porque não te pertence, vai devolver ao Senhor o seu dízimo. E eu disse que é uma pedra, por quê? Porque não é um teste para Deus, porque Deus já sabe o que está no teu coração, mas se você não consegue viver isso, é porque alguma outra coisa tem no seu coração, e esse é um teste para você saber se Ele é de fato o primeiro na sua vida. E aí então nós estudamos textos da Bíblia que falam a respeito do dízimo, e chegamos a Malaquias 3, onde a Bíblia fala que quando a gente não pratica essa visão do senhorio, há uma consequência. Se Deus não for o Senhor da sua vida, sempre vai haver consequências na sua vida, em todas as áreas. Se Ele não for o Senhor do teu casamento, vai ter problemas na sua casa. Se Ele não for o Senhor da tua ética, dos teus valores, vai ter problemas na sua vida. Se Ele não for o Senhor também, no sentido dos seus bens materiais, você vai ter problemas. Sabe por quê? Porque se você é aquele que já entendeu a mensagem do Evangelho e não pratica essa verdade, então o que vai acontecer é que Deus, na Bíblia, em Malaquias 3, vai chamar você de ladrão, porque você está roubando o que não é teu, está pegando aquilo que não te pertence, porque o dízimo não pertence a gente, pertence a Deus. E como consequência, você acha que vai ficar tudo bem se você rouba a Deus? A Bíblia diz claramente que Deus então permite, que uma maldição venha sobre a nossa vida. Está lá em Malaquias 3. E a Bíblia vai falar que essa maldição é comparada como uma nuvem de gafanhotos que passa pela nossa fazenda. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo acontecendo, está tudo verdinho, bonitinho, não é? De repente você escuta aquele zumbido, batendo asa, 5 minutos depois não tem mais nada. E assim como você ganha, você perde. Na mesma maneira, Ageu vai falar que quando a gente não valoriza essas coisas, a gente ganha dinheiro e joga num saco furado. Entra por aqui e sai por baixo, porque a gente perdeu a bênção de Deus por não entender esse valor. Entregar o dízimo, nós aprendemos, é um símbolo do nosso temor a Deus e um símbolo da nossa fidelidade, porque se você é um ministro de Deus, então o que se espera de um ministro, o mínimo é que ele seja fiel, é isso que a Bíblia diz. E essa noite eu queria falar sobre mais 2 princípios. 2 princípios que têm a ver com essa questão da administração financeira na ótica de Deus. Se o dízimo, ele é algo que a gente entende que não nos pertence e nós devolvemos a Deus, então, o que são as ofertas? O dízimo é o fruto do temor do Senhor e obediência que revela de modo prático o senhorio dele sobre os nossos bens. Mas as ofertas são a expressão do nosso louvor,
da nossa gratidão e da liberalidade. Por isso, o princípio é que as ofertas são dadas de acordo com o nosso coração e de acordo com a nossa prosperidade. Dízimo não te pertence. Se você ficar, tá? Você está roubando a Deus. Mas e as ofertas? As ofertas são outra coisa. As ofertas são a expressão do nosso louvor, da nossa gratidão, do nosso prazer na presença de Deus, não é? Elas são um culto que prestamos ao Senhor, é uma festa de adoração ao Senhor. E quando a gente percorre a Bíblia, a gente vai ver que essas ofertas, elas fazem parte dessa história de Israel e de comunhão com Deus, e do Novo Testamento e de comunhão com Deus. Por exemplo, a oferta de ação de graças, como é que ela funcionava? A oferta de ação de graças era assim: você tinha um motivo, por exemplo, como a gente ouviu esse testemunho hoje, né? Tem um motivo de gratidão a Deus. Bom, se você tinha um motivo de gratidão, você não podia celebrar isso sozinho, você tinha que fazer uma oferta de ação de graças. Como é que era a oferta de ação de graças no Velho Testamento? Você escolhia um animalzinho, não é? Um cordeirinho, um cabrito, eu não sei o quê. Aí você levava para o templo aquele animal, as entranhas dele eram queimadas, totalmente queimadas, a gordura dele era retirada interna, era queimada no altar, e o animal, uma parte dele ficava para o templo, e a outra parte era assada no braseiro do altar, e fazia-se um churrasco. E aí então você ia para o alpendre do altar, com aquele animal assado, reunia os seus amigos, porque a oferta de ação de graças não podia ser celebrada sozinha, e você contava a história. Por que nós estamos no templo hoje? Por que você nos trouxe aqui? Por que a gente está comendo esse animalzinho? E aí a pessoa dizia: porque Deus é bom. Olha só o que Ele fez, olha o que aconteceu. E aí então eles passavam ali celebrando ao Senhor. E a Bíblia diz que essa oferta subia na presença de Deus como cheiro suave. Por isso, Deuteronômio 16, verso 17 vai dizer assim: porém, cada um deve fazer as suas ofertas de acordo com as bênçãos que o Eterno, o nosso Deus, lhe tiver dado. Se Deus está te abençoando, você vai ter prazer de adorá-lo também com os seus bens. É isso que a Bíblia está ensinando. E você vai fazer isso com alegria. Você lembra o que aconteceu na casa de Lázaro, Marta, Maria, quando Jesus, depois de ter ressuscitado Lázaro, ele volta naquela casa, e Maria vai e pega aquele frasco de perfume que uma mulher guardava, ajuntava dinheiro a vida inteira para poder comprar aquele frasco de perfume que ficava envasado num vaso de pedra sabão, e eles quebravam no dia da lua de mel, da noite de núpcias, e a mulher se preparava para as suas núpcias, passando aquele óleo perfumado. E quando Jesus entra, ela diz assim, na casa dela, ela pensa assim: o que eu vou fazer para agradecer a Jesus que ressuscitou meu irmão? Ela não tem dúvida, ela pega o vaso, aquele vaso, quebra e unge os pés de Jesus. Alguém diz assim: como é que faz uma coisa dessa? É maluca, joga fora esse dinheiro todo. E Jesus vai dizer: não, por todo o tempo essa história vai ser contada, e até hoje está sendo contada, para o louvor do nome dEle. O louvor é assim, extravasa da nossa alma, e ele é feito de acordo com aquilo que Deus nos dá, e por causa daquilo que Deus nos dá. E aí então as ofertas alçadas são expressão da nossa adoração. Por isso 2 Coríntios capítulo 8 vai ensinar para a gente
alguns valores que precisam estar dentro da nossa alma quando a gente entrega uma oferta. A Bíblia diz assim, verso 1: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher estas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas: ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Qual é a diferença então? O dízimo não te pertence. É um símbolo do teu temor a Deus, de que Ele é dono de todas as coisas. Você não negocia o dízimo, você não administra o dízimo, você simplesmente entrega. E entrega lá na casa do tesouro, na tesouraria, no lugar do templo adequado para isso. Por quê? Porque não é teu. Mas e as ofertas? As ofertas não. Elas são a expressão da tua gratidão, do teu louvor. E como é que elas são dadas? Segundo a bênção que Deus te deu, segundo aquilo que Ele está fazendo na tua vida, segundo o desejo do teu coração, segundo o mover da tua alma, segundo aquilo que Deus começa a tocar dentro de você, e você começa a perceber uma realidade, e você se sente feliz de fazê-lo. Essas são as ofertas. E a gente faz isso reconhecendo a grandeza de Deus e sem medo de que vai faltar. Porque o mesmo Deus que me deu isso é aquele que vai me dar aquilo. Porque eu dependo de Deus. Então, quais são os valores que estão por trás de uma oferta? Gratidão, sacrifício. Por exemplo, há uma oferta na Bíblia, no Novo Testamento, que surpreende a gente, é a oferta da viúva pobre. Já ouviu falar dessa oferta? É interessante porque a Bíblia diz que Jesus fica no templo olhando o ofertório. E vão passando as pessoas e vão depositando várias ofertas ali nos gasofilácios do templo. E chega aquela senhora, viúva, pobre, pega 2 moedinhas e coloca as 2 moedinhas no gasofilácio do templo. As menores moedas em termos de valor daquela época. E Jesus levanta-se e diz para os seus discípulos: esta mulher foi aquela pessoa que deu a maior de todas as ofertas de todo mundo aqui. E todo mundo ficou dizendo: mas como? De que jeito? Porque todo mundo estava dando uma oferta do que estava sobrando. Mas ela deu tudo até do que estava faltando. E aí Jesus elogia aquela mulher. Por quê? Porque o que Jesus estava vendo não era qual era o valor da moeda, mas era a atitude do coração, a disposição da alma, a alegria de
agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Tem uma família aqui na igreja que me contou essa história, eu já contei para vocês, né? De que tinha uma vontade muito grande de comer um coco e não podia comprar o coco, e o dinheiro que tinha para ir na feira, para ir lá no lugar onde vende os legumes e as frutas perto da casa dela, mal dava para fazer a comida daquele dia, né? E ela então decidiu antes separar R$5 daquele valor para dar de oferta para a construção do templo. R$5 daquele valor que ela tinha para fazer a feira. E separou. E quando ela chegou naquele lugar, ela estava doida de vontade de comer o coco, não é? E Deus falava para o coração dela, pega o coco. Ela dizia, não dá, se eu pegar o coco custa tanto, né? E o coco não dá, tem que comprar salada, tem que comprar isso, aquilo. Ele dizia, pega o coco, pega o coco, pega o coco. E até que ela não aguentou, foi lá e pegou o coco. Sabe, naquela casca do coco, assim, coco seco, né? Tem aquelas fibras, né? E no emaranhado daquelas fibras tinha uma nota de dinheiro ali. Ela pegou o coco, pegou a nota, se não me engano, era uma nota de R$50, e ela fez o resto da feira. Chegou em casa, separou mais 5, que era o dízimo, e disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Você entende como é que funciona o coração de Deus? O importante, queridos, não são os valores, mas são as atitudes da nossa alma. Se Deus está em primeiro lugar, grana não vai ser problema, dar o dízimo não é problema, ofertar não é problema. Por quê, queridos? Porque Ele está em primeiro lugar. Quando a gente gosta muito de alguém, quando a gente ama alguém, um filho, um pai, a esposa, não é problema quando a gente dá um presente custoso. É problema? Fala a verdade. Não é gostoso? A gente não fica esperando a reação. Se você é uma pessoa que gosta de dar presente, não é verdade? A gente fica lá torcendo para ver o olhinho, né? Não é verdade isso? Queridos, quando a gente tem um coração desapegado, a gente tem prazer. Agora, tem uma regra. Não vai funcionar nunca isso na tua vida se você disser assim, olha, quando eu resolver os problemas da minha vida, quando eu ficar rico, quando eu me aposentar, quando eu receber, não funciona assim, porque a regra é, primeiro, Deus. Não é o resto para Deus. Primeiro, Deus. E eu não estou falando isso porque eu tenho algum interesse aqui, porque eu tenho que viver isso na minha vida, porque se eu não viver isso na minha vida, eu vou perder a bênção de Deus. Quando a gente estuda aqui, a gente vai descobrir que essa oferta é gratidão, é sacrifício, é algo voluntário e é algo espiritual. Olha só o que diz o verso que nós estudamos aqui agora há pouco. Ele vai dizer assim, porque antes dessas pessoas darem a oferta, elas se deram primeiro a Deus. Não vamos fazer isso com alegria se primeiro você não se der a Deus. Por isso é espiritual. E ele é motivado pelo amor que Deus coloca em nós e que nós temos por Ele, o Todo-Poderoso. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai viver a graça de Deus na nossa vida.